sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Elas no Jogo, um canal criado para mulheres que vão se posicionar e sair da sua zona de conforto. Hoje estamos com edição especial com a queridíssima, uma mulher que faz parte da minha vida profissional, pessoal, íntima e um pouco mais. Estamos aqui hoje com ela, maravilhosa, digníssima, Karen Cardoso. Karen Cardoso? Quem é Karen Cardoso? Porque eu descobri que eu não tenho esse nome mais. É Cardoso, né? É Cardoso. E quem foi a pessoa que denominou seu novo nome? Inclusive eu fui comprar uma roupa esses dias, estava entregue assim, ó, Cardoso. Não tinha meu nome mais, era Cardoso. Tá ótimo, tá devido. Tudo isso devido à palestra que você fez em um encontro nosso, inclusive, né? Empreendedoras De mulheres empreendedoras. Hoje estamos aqui com o apoio ainda da Prime Grill, que trouxe esse lanche maravilhoso pra gente. Prime Grill, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado por confiar no nosso projeto, obrigado por nos apoiar. Para quem não conhece o Edelmo, ele é chefe de cozinha, meu padrinho de casamento, vulgo meu amigo, mas um excelente profissional. E no decorrer dos dias, no decorrer dos episódios, vocês vão ver mais sobre o trabalho dele aqui nesse canal. Tá difícil de fazer o episódio. Agora, de barriguinha cheia, Cardoso agora ficou até mais feliz. Agora eu vou poder responder tudo, né? Sem censuras. Sem censuras. Sem censuras. Antes da gente começar, a gente vai fazer 2 sorteios. Alguns papeizinhos aqui. Você só vai liberar 2 sortudas. Gosto de vocês aí, que eu sempre gosto. Esse aí vai levar uma base da Mary Kay juntamente com um pincel. Quem será? Suspense. Se for quem eu tô pensando, eu acho meio marmelada, mas você pode dizer se é ela mesma. Poliana Oliveira. Ah! Quem você tá pensando? É a Poli, a Nutri? Não. Ah, então não é. Eu já faço a marmelada, hein, Poli? Minha cliente lindíssima, maravilhosa, compartilha. Ó, gente, vocês querem ganhar brinde? É só compartilhar as coisas que eu posto. Minhas unhas, só pra dizer que eu ganhei um ano inteiro quase. Quase um ano inteiro fazendo unhas gratuitamente. Você é minha modelo, você é minha cliente. Gente, é maravilhoso. Verdade. Gente, Mais uma já? claro, não, agora não. A gente tem um vídeo aqui, né? Então, separa aí, por favor, querido. Falando da sua vida pessoal, profissional, amorosa. Legal. Estamos aqui hoje para saber tudo sobre você. Cara, até 2013 você trabalhava, mas ainda não era totalmente independente, certo? Certo. Como era essa fase da sua vida? Só pra pessoa entender que eu não era totalmente independente, é porque até 2013 eu ainda, tinha meus pais no intercâmbio, quando eu fui um presente de formatura, então assim, eu ainda era independente, trabalhava, porque eu trabalho desde os 17, faço TV desde os 17, depois me apaixonei por jornalismo quando eu fiz a faculdade, mas o meu dinheiro era meu, não era uma coisa que eu tinha que pagar conta, então eu não tinha essa independência, assim. Em 2013, quando eu voltei da Irlanda, que eu comecei a trabalhar, que eu fiquei grávida, e aí começou realmente a parte da minha independência. Então, assim, foi um certo baque, né, digamos assim, de ser adulto realmente, aos 24, 25 anos, de trabalhar, pagar conta e logo em seguida ter um bebezinho também para cuidar, né? Foi em 2013 também que a Maria Flor nasceu, foi mais no final do ano. Então foram várias surpresas a partir de então. Uma explosão de sentimentos. Muita coisa. Não acredito. Eu estava preparada para voltar para a Europa, eu queria voltar para a Europa. Eu já cheguei, pouco depois que eu voltei para o Brasil, eu já engravidei. Então assim, foi muita mudança mesmo. O que eu vim fazer aqui no Brasil foi juntar dinheiro para ir embora para a Europa. No final eu estou aqui até hoje sendo mãe e trabalhando, mas ainda vou voltar A vida não sabia jogar, Deus não tinha voltado. Mas ainda vou voltar para a Europa junto com ela. E como foi essa experiência tão nova, né, com a bagagem de maturidade ainda não tão grande, estar fora do Brasil? Foi uma experiência maravilhosa, assim, a Irlanda foi um grande aprendizado. Esses dias mesmo eu tava falando assim, cara, queria muito ter a oportunidade de ter ido pra Irlanda com a mentalidade que eu tenho hoje. Porque com 23, 24 anos, você quer mais farra, quer se divertir e tal, tive uma oportunidade legal. Mas hoje, com 37, eu falei, pô, queria viajar, queria estudar, queria conhecer outras coisas e aproveitar e me divertir, porque eu sou muito diversão. Então, assim, mas eu teria uma cautela melhor em fazer as coisas do que eu não tive. Mas era uma questão da maturidade mesmo.
Mas super válido. Maravilhoso. Inclusive, acho que todo mundo deveria conhecer a Irlanda na vida. Que é o melhor lugar, quase de Não, mulher eu só pra olha, você gosta de Mas todo mundo deveria conhecer a Irlanda na vida. O que aconteceu em 2013 que fez você sentir que algo precisava mudar? Eu acho que primeiro foi o fato de ser mãe, né? Eu acho que não teve outro jeito de você falar, pô, agora eu sou mãe e eu preciso trabalhar, eu preciso criar não a minha vida, mas a vida de mais alguém. No primeiro bar, todo mundo fala, fico brincando que eu me senti uma adolescente ainda, engravidando. Mesmo com 25 anos, eu falo, pô, eu me senti adolescente. Mas mesmo assim eu pensei, pô, eu já trabalho, eu já sou formada, eu fiz meu intercâmbio, então eu não sou nenhum adolescente. Eu já tenho um caminho aí pra seguir. Mais uma vez, eu não posso deixar de falar isso, eu faço sempre. Uma coisa que eu tenho uma facilidade, que não é todas as mulheres que têm, é a questão da rede de apoio. Meus pais e minha irmã, principalmente, assim, são minha rede total. Mas na frente de falar, vai falar mais sobre isso, mas assim, eles são minha rede de apoio. E desde que eu descobri, no dia zero, digamos assim, que eu descobri da gravidez da Maria Flor, eles nunca soltaram minha mão, assim, sobre isso. E nunca me julgaram, porque eu sou mãe solo, né? Sim. Então, assim, eles nunca me julgaram em relação a isso. Eu vi quando eu contei com meu pai falou pra minha mãe assim, eu não sei se eu tenho que ficar bravo com ela, mas eu tô tão feliz que eu vou ser avô. Então, assim, eles sempre tiveram esse apoio, sempre me deram esse apoio. Então, foi fácil. Porque eu sei que tem muitas mulheres aí que não têm a mesma realidade que eu. Mas pra mim, nesse quesito, foi fácil. Foi fácil ir trabalhar, foi fácil poder fazer minhas coisas, entendeu? Foi fácil tentar empreender e errar, tentar trabalhar e errar. Que eu sempre tive esse apoio. Então eu tenho até hoje, sim, graças a Deus, esse apoio. Então, assim, perto de muitas mulheres, eu não passei uma dificuldade, né? É claro que a gente tem os percalços que a gente que tem que seguir, mas falar que eu sofri exatamente com isso não, porque eu tive esse apoio, graças a Deus. Isso pesa na vida de muitas mulheres, principalmente mulheres hoje que querem empreender, certo? Sim, com certeza. Muitas das mulheres hoje deixam de viver a vida delas de empreendedora, muitas vezes se permitem viver do CLT pela garantia e vamos dizer assim, um peso de ser mãe. Segurança, né? E quando a mulher em si ela não tem uma rede de apoio, você concorda que é muito mais difícil? Na verdade, eu chego a achar que é quase impossível, sabe, Sandra? Porque eu fico pensando na realidade das pessoas, assim. Quando eu falo que eu tenho essa rede de apoio, eu realmente tenho. Quando eu fiquei desempregada, eu tinha meus pais pra onde correr. Tem gente que não tem. Não falo só de pais, às vezes do marido, às vezes a rede de apoio mesmo que ela conseguir ter. Às vezes, se a gente não tem, a gente realmente passa apertado. A gente passa muito apertado. E a gente deixa de ter sonhos, na verdade. E isso é muito ruim para a mulher. A gente deixa muito de ter sonhos, porque tudo que a gente quer, eu vou dizer até uma outra coisa que às vezes as pessoas não têm isso. Nem todo mundo tem o dom da maternidade. Nem todo mundo tem aquele, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe, eu vou largar tudo para ser mãe. Não, e foi o meu caso, por exemplo. Ter essa rede de apoio foi muito bom, porque eu nunca tive esse dom, nossa, eu vou ser mãe, é o meu sonho de consumo. Mas fui. Então, assim, facilitou a minha vida ter essa rede de apoio, porque eu nunca quis deixar de trabalhar. E eu realmente nunca deixei de trabalhar. Mas então, quando você não tem, não é difícil. Você tem que deixar. Você abre mão, você vai deixar de ter um sonho. Eu quero empreender, eu queria fazer um curso de meio design, eu queria fazer um curso disso, eu queria fazer um curso daquilo. Mas você deixa de fazer por quê? Porque às vezes você precisa investir, mas seu filho precisa comer. Ou quando você investe, conseguiu investir, mas aí você não consegue dedicar a ele porque seu filho está precisando. Então é muito complicado. E até mesmo o CLT é complicado, sim, porque a gente é barrado em muitas coisas na contratação. Porque você tem filho, então é melhor não contratar, porque se o filho ficar doente, quem vai ficar com o filho? É ela que vai faltar. E mesmo se a mulher for casada, geralmente quem falta é a mãe, não é o pai. Não é o homem em questão. Então fica mais difícil para nós, infelizmente fica mais difícil. E por isso que a gente fala da rede de apoio, que é muito importante, mas isso é um privilégio, sabe? Rede de apoio a gente fala muito, isso é um privilégio, porque a maioria das mulheres não tem. Você se lembra do momento exato em que percebeu? Agora é comigo. Caramba. Vou falar de novo, acho que foi no dia que a Maria nasceu. Acho que foi no dia que ela nasceu. Porque a gente fica muito, você é mãe também, você vai entender, muitas são também. É o fato de, puxa, e agora? Será que vou dar conta? Não vou. E eu bati muito no peito, porque minha mãe queria que eu fosse morar com ela em Belo Horizonte na época. Falei, não, eu vou morar em Berlândia, eu sou de Berlândia, eu trabalho em Berlândia, eu quero ficar em Berlândia. Mas foi muito difícil, apesar dos pesares. E depois eu coloquei o rabinho nas pernas e vim embora pra cá, porque ela mudou pra cá. Mas eu tive essa sensação de que agora é comigo. O nascimento da sua filha. E aí eu tive 2 processos de agora é comigo. Esse do nascimento da Maria, mas durante o nascimento, um pouco antes do nascimento da Maria, eu tive um relacionamento que começou ruim. E começou não ruim, né? Mas ele foi um processo que eu tive uma violência financeira, né? As pessoas entendem violência patrimonial e tal. Que eu tive um abuso muito sério nesse sentido de financeiro. Ele não abusou, não violência física, nada, mas era financeiro. E aí
Quando a gente terminou, quando eu acordei, na verdade, desse relacionamento, foi outra vez que eu encarei isso no final de 2015, que eu falei, pô, agora é comigo. E eu tive que e eu me reergui sozinho, na verdade. Eu falo muito assim, porque eu me sentia muito feia, eu me sentia gorda, e minha autoestima era muito baixa. E ele, depois no final, também teve esse processo de abuso psicológico comigo, falando que eu não era bonita, que eu não era isso, que ele estava me largando, sendo que ele estava errado na história. Então, assim, eu tive esse outro start. Acho que 2015 foi o outro, no finalzinho de 2015. Na verdade, acho que mais até que 2016, a gente tinha virado na virada do ano, que eu falei, cara, não é esse cara que vai me derrubar, não é ele que vai fazer isso. Porque eu tenho uma filha, eu tenho um conceito, eu preciso trabalhar. E eu sou linda, e não é sobre beleza física, é sobre, eu sou uma mulher maravilhosa, assim, eu trabalho, eu vou atrás, eu gosto, eu gasto meu dinheiro, que aí eu trabalho, não é os outros que trabalham pra mim. Então, assim, eu tive esse start. Acho que 2015, tirando o olhinho aberto da Maria Flor a primeira vez, acho que 2015 foi o meu olho aberto. O meu olho aberto por mim mesmo, sabe? Pra me ver mesmo, assim como eu era. Como foi buscar a independência, tendo ao mesmo tempo alguém que dependia de você? Aí a gente volta na rede de apoio. Graças a Deus foi a rede de apoio. E eu vou falar isso sempre, 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 sempre. E aí eu vou voltar de novo, porque hoje minha filha, pra quem não sabe, ela não mora comigo. Ela mora com a minha rede de apoio. Ela mora com meus pais, justamente pela questão de trabalho. E aí, Sandra, eu vou bater uma coisa que é muito triste, de certa forma. Porque quando a Maria foi, a primeira vez que ela foi em 2020, estava na pandemia, no meio da pandemia, e minha mãe foi embora de Paracatu, eu fiquei trabalhando e ela foi com a Maria. Porque ou a Maria ficar para ter uma babá, porque estava tendo uma aula online, ou eu contratar, ou ela ir com a minha mãe, né? E nada melhor que a mãe da gente, que é a avó maravilhosa, porque é uma pessoa desconhecida. E foi a primeira vez que ela foi. Depois, em 2023, ela voltou. 2022, ela voltou. E aí, em 2024, eu tive que trabalhar de novo na campanha, trabalhava em política, e eu realmente ia ficar de manhã, de tarde, de noite trabalhando. Então, assim, por mais que minha filha seja muito dependente, ela é uma criança. Então, ela precisa de atenção. Então, novamente, nós decidimos conversando que ela voltasse para lanchar. Só que diferente da mãe dela, ela não é uma criança que gosta de mudar, ela gosta da rotina dela. E aí, em 2024, foi eu tava, mamãe, eu não quero ir embora mais e tal. Falei, tudo bem, eu realmente casou, porque eu também tinha que trabalhar aqui em horários distante, né, da cidade, que eu não poderia estar com ela. E hoje, eu tô indo para mais empreitada, mais pra frente, que tem outra cidade, que ela também continuou com a minha mãe. Então, assim, eu tenho essa facilidade. Eu falei, foi fácil enfrentar a maternidade com o trabalho por causa disso, dessa rede de apoio. Mas se eu não tivesse, não sei exatamente como seria. E aí, o que eu falei sobre o que é triste, é porque eu fui julgada quando a Maria foi embora. Sim. Eu já tive pessoas que começavam comigo e falavam assim, eu não deixaria, eu faria isso e aquilo, ou eu, sei lá, passaria fome com a minha filha. Então, assim, eu não tenho essa visão. Eu acho que o conforto da Maria Flor pra mim é a primeira coisa. Com certeza. Então, se ela tá confortável, ela tá muito mais confortável do que eu brinco muito mais. A casa da minha mãe é muito mais legal do que a minha. Vó é mãe duas vezes. Duas vezes. Então, assim, a minha irmã, a gente troca muita educação, porque eu divido maternidade com ela, que é a Brava, na casa da minha mãe, é a minha irmã, então ela que corrige a Maria Flor, ela faz, minha mãe não corrige nada, mas a minha irmã que corrige, mas assim, é muito amor, ela tá super bem cuidada. E eu posso fazer o melhor pra ela, porque eu posso pagar um salão particular, eu posso pagar um psicólogo, se ela quiser fazer inglês, eu vou lá, trabalho mais pra ela, mas eu preciso desse rede de apoio, senão não tem jeito. Não adianta falar que ela vai ficar aqui comigo pra gente passar necessidade junto. Não tem por que fazer isso. Não tem por que. Faz sentido? Nenhum. Não faz sentido. Cardoso, como que essa experiência impactou na sua autoestima? E qual foi a sua forma de se posicionar? Igual eu falei, que minha autoestima foi muito abalada por causa de um relacionamento. E vamos combinar que, assim, a minha adolescência não foi das mais bonitas. Eu brinco que de 7 anos até os 16, eu me sentia muito esquisita. Eu fui uma criança que usou aparelho, que usou óculos, eu usei freio de burra, aquele assim, que usava mesmo, aquele frente. Então vamos dizer que a autoestima já foi criada ali na adolescência, né? Na infância e na adolescência. Então eu criei muito isso depois. E eu nunca fui a magrinha da galera, né? Eu nunca fui das meninas colegas, eu sempre fui a gordinha. Eu sempre fui, sei, não era que chamava atenção. As minhas amigas namoravam, eu não namorava, todas beijaram antes de mim, então assim, mas era muito por causa disso, eu usava aparelho, usava óculos, tipo, Não ajudava. Não, tipo, eu consegui pegar da minha mãe o aparelho, do meu pai o óculos, eu consegui pegar tudo errado, mas tudo bem. E aí, com o passar do tempo, quando eu fui retirando isso, né, digamos assim, mas com o passar do tempo eu fui criando isso. Então, até chegar esse momento do relacionamento, que foi, de certa forma, prazer financeiro e psicológico, eu tava bem. Tava bem ali, tava indo bem, tava tranquila e tal. Teve esse baque muito grande e eu tive que me reerguer e reconstruir essa autoestima. Mas também quando eu reconstruí foi uma coisa assim que até hoje eu não parei.
E não há nada que me abale, assim. Eu tenho muito comigo de que eu sou boa. Ah, você é convencida? Não, não é convencimento. É porque hoje eu entendi que eu mereço mais. Sim. E a gente vai descobrindo isso cada ano. Esse ano eu descobri isso de novo, que eu mereço mais. Às vezes eu achava, pô, tô bem, tô excelente e tal. Mas aí esse ano me fizeram redescobrir isso, que eu ainda mereço um pouco mais do que eu achava. Eu tive relacionamentos que, inclusive, eu acho fabuloso isso, porque eu fiz palestras, né, com o Conselho da Mulher. E a gente fala muito de autoestima, de não aceitar algumas coisas que os homens falavam, de não aceitar algumas questões de relacionamento. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa palestra, eu estava aceitando meu relacionamento assim. Quem virou pra mim, com todas as letras, isso eu acho fascinante, foi a Maria Flor, que falou assim, eu não entendo como que você tá nesse relacionamento e fazendo palestra, pra não aceitar isso. Gente, pra recapitular, Maria Flor é a filha Eu dela. vi! De quantos E na anos tem Maria? época, quando ela falou isso pra mim, ela tinha 10, hoje ela tem 12. Mas na época que ela falou pra mim, ela tinha 10 anos. Porque ela sempre acompanhou, ela sempre viu a questão dos conselhos, já foi em palestra comigo. Eu sempre militei dentro de casa, então assim, ela tem todo esse mundo comigo. E aí ela falou comigo, ela falou desse jeito, eu não entendo como é que você tá nesse relacionamento. E ao mesmo tempo fazendo palestra para as pessoas não terem. E esse foi um dos starts que eu tive, assim, pra realmente não querer mais o relacionamento. Porque eu não tava dando exemplo pra ela. Tava só falando, eu não tava fazendo. Então, e foi uma das duas coisas que eu falei, eu não posso mais estar com alguém que tá indo contra tudo que eu falo, que eu penso. E foi dessa parte. E a minha autoestima é muito assim. Uma coisa que eu acho maravilhoso, que as pessoas falam comigo, eu sou uma gordinha, nata, que não tem meu preconceito. Ai, vou usar manjar, não, de quem usa manjar tá tudo aqui. É só que eu não quero, eu não sou muito de emagrecer, eu tenho muita preocupação com minha saúde, isso é fato. Mas falar, ai, nossa, de emagrecer não. Mas eu sou uma gordinha que põe o biquíni e vai pra praia e tira foto. Sim. Eu sou uma gordinha que posta essas fotos. Você se aceita. Sim. Eu sou aquela que fala assim, eu quero um corpo de verão. Eu tenho corpo de verão. Eu entro lá e Todo. Então, assim, eu tenho amigas que falam muito comigo, assim, Karen, e amigas padrão, tipo, silicone, cabelão, linda, perfeita. Fala, eu não tenho coragem de você tem que postar foto de biquíni, porque tá perdendo. Porque eu tô linda, maravilhosa, e postando foto de biquíni, tranquilamente. Então, eu não tenho esse porquê, sabe? Então, mas isso é construído. Sim. Isso é muito construído. Você começa a incentivo com essas amigas que estão incentivadas a entender. Não precisa ser postar foto de biquíni, mas entender que elas são bonitas. E que nenhuma pessoa pode ver isso, exatamente.